A graça e a paz do Senhor a todos. Domingo nós vamos tratar a lição 1, conhecendo os 2 livros de Samuel. E o tema tratado de hoje será a Bíblia, por ser inspirada por Deus, fala-nos a alma. Texto base encontra-se no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Amados, nós vemos que a palavra de Deus é o alicerce da vida cristã. Devemos estudar a palavra de Deus para adquirir sabedoria e conhecimento, para estarmos preparados para toda boa obra. Às vezes, Deus nos chama para algo que não sabemos fazer, mas não há por que se preocupar. À medida que nos preparamos, Deus revela o que Ele tem guardado para nós, e conforme nos preparamos, Deus vai nos capacitando, pois Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. A primeira informação nos dada na passagem acima, de 2 Timóteo 3, que vai no versículo 16, completando também com o versículo 17, é que a Bíblia é de fato proveitosa e útil. Para que ela seja útil, de que forma? Na forma da doutrina, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Então nós vamos dar uma pincelada em cada um desses termos. Primeiro ponto, para doutrinar. A primeira coisa que 2 Timóteo 3,16 nos diz é que a Bíblia é útil para doutrinar, ou seja, ensinar. Isto é, especialmente importante, já que em relação a Deus, as pessoas tendem a seguir os ensinamentos de suas tradições, ou ensinamentos que a sociedade considera como a fonte correta de informação religiosa. Não há problema nenhum com essas fontes, se elas ensinam o que a Bíblia ensina. Infelizmente, frequentemente, isto não é o que acontece, no caso em que o ensino é recebido através destas fontes, pois, embora possam ser religiosas e sinceras, também estão erradas, pois não estão de acordo com o ensinamento que Deus dá na Bíblia. Um exemplo da Bíblia usado para o ensino é o tema da salvação. A resposta que a Bíblia dá para este tópico é muito clara, conforme Romanos 10, versículo 9, que diz: Se você confessar com sua boca o Senhor Jesus e acreditar em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Também nós vemos em Efésios 2, do 8 ao 9, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, isto é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, amados, pode ser declarado de forma mais clara do que estar para ser salvo. O que você precisa não é de boas obras, mas crer que Jesus é o Senhor e o Deus que ressuscitou dentre os mortos. Se sua escola, seu pastor, sua família apoia alguma outra doutrina qualquer que você irá seguir, os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos de vários outros homens, quem quer que sejam eles, então, amados, prefira escutar os ensinamentos da Bíblia, pois apenas a Bíblia é proveitosa para o ensino, conforme o texto que nós lemos. O segundo tópico diz assim: para repreender. Para que serve, né? A doutrina bíblica também, para repreender. Ademais do ensino, nos diz que a Bíblia também é proveitosa para repreensão e correção. Isto significa que a Bíblia é apta para nos mostrar se nós estamos errados e onde erramos. Por isso, se eu acredito que a salvação é dada pelas obras ou pela fé,
mais algumas boas obras, ou por alguma coisa é certo pela crença que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que eu preciso é de repreensão e correção. A passagem de Romanos 10:9 é novamente útil para este propósito, já que se eu não acreditar no que ela diz, ela me diz que eu estou errado ao declarar o que é certo. Assim ela me ensina, me reprova e me corrige, e tudo isto em uma única mesma passagem. O outro exemplo está em Efésios 4, verso 31, que diz: deixai toda amargura, cólera, ira, clamor e blasfêmia, bem como toda malícia. Se eu estou amargurado, encolarizado, a Bíblia me diz que isto é errado. E você sabe por que está errado? Não porque a sociedade ou o sistema moral do mundo diz que é errado, mas porque Deus, em sua palavra, define como é errado. Para achar o que é errado ou certo, você precisa conhecer e seguir o sistema moral do mundo. O que você precisa é conhecer e seguir, na verdade, a palavra de Deus. Para que serve também, terceiro tópico, para corrigir. A terceira coisa, de acordo com 2 Timóteo 3, 17 e 18, a Bíblia é usada para correção. Correção é sempre um complemento necessário para a repreensão. Com a repreensão nós vemos onde estamos errados, enquanto com a correção nós sabemos o que é certo fazer. No caso de Efésios 4:31, nós vemos que o suficiente analisarmos um único versículo para receber depois da repreensão e correção. Assim, em Efésios 4:32 nos diz: sejais bondosos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Todas essas coisas para a qual a Bíblia é proveitosa, ou seja, para ensinar, corrigir, reprovar, a tornar proveitos para a educação na justiça, ou como diz no grego, para o treinamento na justiça. E o último tópico, quarto e último tópico, para que serve, este texto? A fim de que o homem de Deus seja perfeito, completamente equipado para as boas obras. A razão pela qual Deus, a Bíblia, é útil para todas essas coisas é para que o homem de Deus seja perfeito. Isso significa que você não pode ser perfeito, exceto aplicando aquilo que a Bíblia diz. A passagem de 2 Timóteo 3,16 também nos diz que a Bíblia foi dada para que o homem de Deus seja completamente equipado para toda boa obra. As boas obras que estão aqui não são boas obras que você preparou para Deus. Para Deus, as únicas obras que são verdadeiramente boas são as obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela, conforme Efésios 2:10, para que eu e você esteja preparado ou completamente equipado para estas boas obras. O que nós precisamos verdadeiramente é do texto dado a nós por Deus, que é a Bíblia, a Escritura Sagrada. Jesus abençoe seu dia.